Boa tarde a todas e todos. Quero cumprimentar o nosso queridíssimo presidente em exercício, deputado Jair Bittencourt. Quero cumprimentar todos aqueles que me antecederam nessa tribuna e apresentaram seus argumentos. E eu hoje subo esta tribuna também para falar sobre a questão da segurança pública, já abordada ainda no momento das nossas análises aqui da pauta do dia de hoje. E, na verdade, eu quero discutir aqui, ainda que de uma forma muito rápida, o denominado pacote anticrime apresentado pelo governo federal, um pacote que, ao lado do pacote das medidas econômicas, é, sim, um projeto de lei que está sendo muito esperado pela sociedade por alguns motivos. Primeiro, que é fato, sim, que a grave crise na segurança pública, ela se estende além do estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro merecia um estudo de caso, porque o Rio de Janeiro conseguiu conjugar uma crise ética no âmbito da política, uma crise financeira, e a crise financeira propiciou, sem dúvida nenhuma, a grave crise na segurança pública. Mas a questão da insegurança é um tema que aflige a população brasileira como um todo, do norte ao nordeste, do sul ao sudeste, do Iapoque ao Chuí. A questão da criminalidade é um traço presente na vida da população brasileira. Acho que podemos lembrar os mais de 62 mil homicídios acontecidos no Brasil no ano de 2016 e 2017. Podemos lembrar as mais de 6 mil mortes de mulheres brasileiras, o que nos permite dizer que a cada 2 horas uma mulher morre no Brasil. Se não fosse apenas a questão da insegurança que se estabelece no Estado brasileiro, acho também que é um compromisso do governo federal, feito na campanha eleitoral de 2018, o enfrentamento da criminalidade e da violência. Por isso, como nunca, nós esperamos o projeto de lei aqui denominado o pacote anticrime. E esperamos também, porque naquela pasta está alguém que merece o nosso respeito, que conduziu de uma forma brilhante a Operação Lava Jato, que é o juiz Sérgio Moro. E o juiz Sérgio Moro, quando recebe os governadores, ou quando apresentou o projeto na Câmara dos Deputados, o juiz Sérgio Moro, ele deixou bem claro que havia 3 indicadores que precisavam ser combatidos e enfrentados, porque, de alguma forma, esses 3 indicadores se retroalimentavam e fomentavam a criminalidade e a insegurança. Estou falando aqui do combate ao tráfico de drogas, estou falando aqui das organizações criminosas e estou falando aqui do enfrentamento à corrupção. E talvez fosse importante dizer que a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro deu o seu primeiro passo, transformou o que já existia do laboratório de lavagem de dinheiro num departamento de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Como delegada de polícia, presidi inquéritos e muitas das vezes tive a oportunidade, como por exemplo no inquérito que apurava a atuação da milícia, ao final deste inquérito, indiciar e pedir a prisão de mais de uma dezena de pessoas. Mas o que nós caminhávamos era até a apuração do fato criminal. Não havia ferramentas que nos permitisse fomentar a apuração exatamente da lavagem de dinheiro, porque naquele momento ainda não havia uma lei específica, e hoje ter ferramentas para que aquilo que foi apurado indevidamente através da organização criminosa possa ser, esses ativos financeiros possam retornar e essas organizações
percam o seu poderio econômico. E assim vamos nos lembrar aqui de um importante caso que aconteceu nos Estados Unidos, objeto de um filme, em que o juiz, ao conversar com os policiais, deu a seguinte recomendação: siga o dinheiro. Então, na verdade, o que se pretende também neste projeto anticrime não é só e apenas o enfrentamento da corrupção passiva, da corrupção passiva ou do peculato, mas também utilizar os programas de lavagem de dinheiro para a recuperação dos ativos financeiros que possam estar nas organizações criminosas, sejam elas do tráfico de droga, ou da milícia, ou do crime do colarinho branco. Uma outra questão importante trazida neste pacote é a questão da imediato cumprimento da pena. E há um destaque para os casos ocorridos no Tribunal do Júri. Eu sou uma militante pelos direitos humanos das mulheres. E é muito comum, como por exemplo no caso Pimenta Neves, de um jornalista importante do estado de São Paulo, que mata sua companheira 20 anos mais nova do que ele, e esse homem, embora condenado, só iniciou o cumprimento da pena 17 anos após o término do processo judicial. Então, no caso deste pacote, nós temos aqui o imediato cumprimento da pena. Eu vejo, presidente Jair Bittencourt, eu vejo muitas vezes as pessoas comparando o que acontece nos Estados Unidos no que se refere à legislação ou na atuação da polícia com o que acontece no Estado brasileiro. A diferença é que nos Estados Unidos nós temos a efetividade do cumprimento da pena. No momento que se conclui o processo judicial, seja ele de natureza civil ou seja ele de natureza penal, se dá de forma imediata o cumprimento da pena. E nesse sentido, é muito importante destacar aqui o cuidado que teve o Ministério da Justiça no que se refere ao pagamento da multa. O pagamento da multa é uma pena acessória, portanto, pena o é. E o que a gente vê aqui é que a efetividade da cobrança da multa, ela só vai se dar quando se cessar todos os recursos. E o que a lei brasileira processual penal mais tem é a possibilidade de recurso. Então, no sentido do pacote anticrime, é muito importante que a efetividade da pena, seja ela a pena principal, restritiva de liberdade, se dê de imediato, ou seja ela através do pagamento da multa. Chama a atenção que muito em breve estaremos discutindo nos tribunais, em particular no Supremo Tribunal Federal, o pacote anticrime. A outra medida que aqui tem é a de que o projeto, ao ser implementada a pena, ela seja de imediato, dependendo da tipificação do crime, sendo um crime violento, ela seja aplicada de imediato e seja cumprida de imediato em regime fechado. Assim o desejou a lei dos crimes hediondos. E eu queria lembrar aqui que nos crimes hediondos, essa lei foi de iniciativa popular e essa lei surgiu exatamente diante de duas questões: o aumento do sequestro no estado do Rio de Janeiro e um crime de homicídio violento, que foi a morte de Daniela Pérez. E sua mãe, Glória Pérez, movimentou toda a sociedade brasileira para conseguir aqui o número de assinaturas suficientes e lá conseguiu os crimes hediondos e a prisão temporária. E no caso dos crimes hediondos, a prisão temporária deixava de ser de 5 dias, passava a 30 dias, e lá na lei dos crimes hediondos se dizia que esse crime era cumprido imediatamente no regime fechado. Mas há uma decisão do Supremo Tribunal Federal que diz
que não é possível uma lei determinar a aplicação genérica da pena. Portanto, deverá ser visto caso a caso. Assim, acredito piamente que teremos muito em breve, embora esse pacote, eu torço para que esse pacote anticrime seja aprovado na sua íntegra, eu não tenho dúvida que esse tema ainda chegará aos tribunais superiores, em particular ao Supremo Tribunal Federal. Obrigada, presidente. Essas eram as minhas considerações.